Um paciente terminal, sem expectativa de cura. Quem pode decidir se está ou não na hora de acabar com o sofrimento desta pessoa? Qual a diferença entre a eutanásia e a ortotanásia? E como o ordenamento jurídico do Brasil trata essas duas práticas? Esse é o tema do fórum desta semana. E para conversar sobre o assunto, recebemos em nosso estúdio José Fernando Maia Vinagre, corregedor do Conselho Federal de Medicina e o promotor do Ministério Público do Distrito Federal, de Aulas Ribeiro. Antes de iniciar nossa conversa, vamos acompanhar uma reportagem feita pela nossa equipe. Um sofrimento que muitas vezes parece não ter fim. O que fazer quando um ente querido é diagnosticado com uma doença que não tem cura? A lei brasileira não permite a prática da chamada eutanásia, ou seja, quando alguém apressa a morte de uma pessoa, desligando aparelhos que a mantêm viva, por exemplo. A discussão sobre como decidir a morte de um paciente é antiga. No Brasil, há uma alternativa que, sem ferir a legislação, permite ao paciente a tomada de decisões sobre seu estado. É a chamada ortotanásia. Em São Paulo, a Lei 10.241, mais conhecida como Mário Covas, foi criada em 1999. Prevê, em 2 de seus incisos, a possibilidade do doente em estado de lucidez recusar tratamentos que prolonguem sua vida e optar pelo local da morte. Bom, para iniciar nosso programa, gostaria de pedir ao doutor de Aulas Ribeiro se seria possível, em poucas palavras, colocar para a gente a diferença entre eutanásia e ortotanásia, que eu havia falado no início do programa, e acrescentar também a distanásia e como o Código Penal brasileiro enxerga essas práticas. A eutanásia é classicamente conhecida como um homicídio produzido contra um paciente com doença grave, também em fase terminal, mas que não vai morrer da doença, vai morrer de uma prática exteriorizada, feita por uma outra pessoa, que vai se encarregar de dar fim. E isso é muito conhecido antropologicamente pela personagem das abafadoras, que eram mulheres que no passado, na Europa, se encarregavam de matar os pacientes com doenças incuráveis que não morriam da própria doença. A ortotanásia fica no meio, eu deixo ela para o fim. Ao contrário da eutanásia está a distanásia, que é a prorrogação da hora da morte, ou seja, não deixar a pessoa morrer na hora correta. E qual é a morte correta? É a ortotanásia, é aquela que acontece em decorrência da própria falência da vida, da própria finitude do ser humano e que acontece na hora certa, nem antes nem depois. Antes é homicídio, é eutanásia. Depois é distanásia, pode ser lesão corporal, pode ser constrangimento ilegal, para não falarmos em outros crimes. O que não é crime, e é o que nós preconizamos, é a ortotanásia. Não deixar morrer com sofrimento depois da hora, não antecipar e buscar a morte na hora certa. Para o médico que sempre trabalha para a vida, a distanásia não está mais dentro da sua especialidade, não está mais dentro da sua vocação? Veja bem, na prática médica, realmente, o médico não tinha um respaldo ético para praticar o que o nosso promotor, doutor de Aulas, definiu que é a ortotanásia. Recentemente, o Conselho Federal de Medicina editou uma resolução, é a 1805 de 2006, que dá respaldo ético ao médico para que ele possa praticar a ortotanásia, que é o morrer na hora certa. Essa é uma decisão do profissional? É uma decisão do paciente na maioria das vezes, em comum acordo com o seu médico. Precisa estar documentado. Precisa estar documentado. Não precisaria estar documentado por um documento registrado em cartório. Surge muita dúvida, nos perguntam muito lá no Conselho, nos Conselhos de Medicina, se é necessário você fazer o registro da vontade do paciente em cartório, não. Como é que o profissional não pode ser resguardado? Um acordo entre o paciente e o seu médico de confiança já respalda o médico a não fazer essas medidas extremas para prolongar a vida. Como nós temos hoje, essa resolução é de 2006, ela é anterior à reforma do Código de Ética Médica, que foi em 2009, nós colocamos isso no Código de Ética Médica, é o artigo 41,
que dá o respaldo ético ao médico para que ele possa agir dessa forma. Parar de usar medidas extremas que vão prolongar a vida, inutilmente, a vida de um paciente que os recursos, para que todos os recursos já foram usados naquela patologia que está, da qual ele tem uma patologia que vai levar à morte, e então nós temos hoje esse respaldo ético. Agora, apesar dessa resolução, não pode ser questionado isso, doutor Djalmas? Foi questionado. Foi questionado por uma ação civil pública do Ministério Público Federal, que tramitou na 14ª Vara Federal do Distrito Federal, e, ao final, o próprio Ministério Público pediu a improcedência da ação civil pública e recebeu integral acolhimento da Justiça Federal. A sentença do juiz federal transitou em julgado, dizendo que a resolução 1805 do Conselho Federal de Medicina não atenta contra o ordenamento jurídico nacional, basicamente especifica o Código Penal e a Constituição Federal, portanto, que não há nenhuma ilegalidade no Conselho Federal de Medicina regulamentar, no âmbito ético, o direito de o paciente não aceitar mais o que nós chamamos de esforço terapêutico. Esforço terapêutico é exatamente a distanásia, ou seja, a obstinação terapêutica. Da resolução 1805 de 2006, ela ficou suspensa há vários anos por uma liminar da Justiça Federal, e ao final foi julgada improcedente a ação, com pedido do Ministério Público Federal nesse sentido, e transitou em julgado. Esta sentença da Justiça Federal tem sido aplicada por outros tribunais, porque é uma sentença que teve efeito erga omnes, que validou a resolução do Conselho Federal de Medicina, e já tem outros tribunais que nesses conflitos, os conflitos sempre existirão, entre familiares, muito mais frequente entre familiares, ou seja, um filho quer que faça esforço, o outro filho quer que não faça esforço. Tivemos um caso no Rio Grande do Sul, julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde o filho transmitia à equipe médica a opinião e o desejo da mãe de não fazer hemodiálise, era uma paciente gravíssima, terminal, e o neto, filho deste mesmo filho dessa senhora, representando a própria vontade dele, não aceitava não fazer hemodiálise. Então estabeleceu-se um conflito entre filho e o neto da senhora, ou seja, entre pai e filho, ao fim e ao cabo era pai e filho. O filho querendo evitar o sofrimento da mãe e representando o desejo dela, ela disse que não aceitava hemodiálise, chegasse nesse quadro, e o neto dizia, é para fazer. O hospital e os médicos, acuados por essa divergência familiar, o hospital recorreu à justiça. Na primeira instância, o juiz determinou que se fizesse a hemodiálise, recorreu-se ao Tribunal de Justiça e o tribunal determinou que se cumprisse a vontade da paciente. Portanto, não há, ao nosso ver, não há nenhuma ilegalidade, e esta questão já foi muito debatida nesta ação civil pública que acabou decidindo pela legalidade, pela constitucionalidade desse procedimento feito pelo Conselho Federal de Medicina. E foi exatamente isso que nos deu o respaldo legal para colocar no Código de Ética Médica esse artigo que dá o respaldo ético para o médico para que ele possa parar de fazer essas, desde que de acordo com a vontade do paciente. Mas pelo ordenamento jurídico brasileiro, o paciente tem a opção de escolher a sua morte, escolher a hora da morte? Nós sempre sustentamos que há dois direitos que você tem, que são tratados como se fossem direitos diferenciados ou distintos, mas que são o mesmo direito. O direito de viver a própria vida é o mesmo direito de viver a própria morte. Só que por trás do direito de morrer, sempre houve um grande envolvimento de ordem religiosa, de superstições, de valores, que às vezes são de pessoas que não estão morrendo. Porque quem está morrendo neste momento é esquecido e a sua opinião é deixada de lado e outros decidem por ele. E isso vai levar o Conselho Federal de Medicina a editar agora recentemente a resolução reconhecendo também no âmbito ético-médico o chamado testamento vital ou diretiva antecipada de vontade, que é uma forma do paciente fazer prevalecer a sua vontade quando ele não puder mais externar as suas opiniões, ou seja, é uma vontade em prospectiva, é uma vontade para o futuro. Portanto, esse debate sobre a vontade, sobre a legalidade, me parece que ele sempre existirá no âmbito familiar,
Algumas famílias não vão aceitar, mas eu insisto em dizer, em termos jurídicos, o direito de morrer é um direito tão sagrado quanto o direito de viver. Até porque este é o único momento da existência nossa do qual nós não podemos nos furtar. Ou seja, ele é certo. O fim de vida, pelas mãos de quem não conhece os valores daquele doente, para quem não convive com ele, para quem não sabe a fé que ele tem, de que é que ele gosta, de que é que ele não gosta, impor ao doente os nossos valores contraria toda a noção de autonomia do ser humano. Ora, não tem momento mais importante para decidir se você quer morrer com dores, com falta de ar, com angústia respiratória, com sofrimento, sozinho e acompanhado, na sua casa, no hospital sozinho, no UTI ligado a aparelhos. Você tem esse direito. E nada mais do que a dignidade da pessoa humana, que é uma garantia constitucional, está sendo preconizada. Portanto, não há nada demais nessa defesa do direito de morrer. Isso não quer dizer que as pessoas têm o direito de sair matando por aí. Ninguém está defendendo isso. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, voltamos a conversar sobre eutanásia, ortotanásia. Não saia daí. Estamos de volta ao fórum que hoje discute a eutanásia e a ortotanásia. Eu gostaria de voltar nesse segundo bloco lembrando um médico, e aí chamando o Dr. Vinagre para dar sua opinião sobre isso, um médico norte-americano. Na verdade, se não me engano, ele não era norte-americano, mas, enfim, trabalhava nos Estados Unidos, chamado Jack Kevorkian, Dr. Morte. Ele construiu uma máquina para que pessoas pudessem optar por um estado terminal, apertar o botão e cometer o suicídio. Porém, ele ficava ao lado, assistindo, assessorando. Isso é permitido para o profissional no Brasil? Não, não é. Nós temos o que é permitido hoje pelas normatizações dos conselhos de medicina é a ortotanásia. Você cessar, não lançar mão dessas medidas extremas para prolongar a vida do paciente, desde que isso seja a sua vontade, né? Esse paciente vai ter direito a todos os cuidados paliativos, é o que nós chamamos de cuidados paliativos. Ele não vai sentir dor, o médico vai acompanhá-lo, os profissionais de saúde, fonoaudiólogo, psicólogo, se precisar e tal. Esses direitos ele tem, de ter esses cuidados paliativos. Ele não vai ter uma morte com dores e tal. Mas a questão do suicídio, nós, legalmente, não há respaldo ético para o médico praticá-lo, em nenhuma hipótese. Ele estaria cometendo qual crime? O homicídio qualificado? Participação em suicídio. Privilegiado? Não, participação em suicídio. Artigo 122 do Código Penal. O Jack Kevorkian, que você bem mencionou, era exatamente isto. Ele não era acusado de eutanásia porque ele não dava o toque final. Ele não apertava o botão. Que é o modelo que existe na Suíça. Aquela clínica conhecida na Suíça, onde gente do mundo inteiro, inclusive do Brasil, vai para se ter um suicídio assistido, pacientes em casos muito graves e que preferem morrer de forma indolor, ou seja, anestesiados, etc., vão para lá. Essa clínica é universalmente conhecida. Eles fazem assistência ao suicídio. Isso, em muitos países, não é crime. Em muitos países, principalmente na Europa, não é crime. No Brasil, é crime. O auxílio ao suicídio no Brasil é crime. O suicídio não é crime. O Brasil não pune a autolesão e não pune o suicídio. Evidentemente, não puniria consumado, por razão evidente, mas não pune, exato, não pune a tentativa nem quando sofre lesão corporal grave do suicídio. Portanto, o Brasil não pune a tentativa, chamemos assim, de suicídio. Agora, o Brasil pune tentativa, não pune o paciente, ou seja, o suicida que não dá certo, mas o terceiro que auxilia se a vítima morrer ou se sofrer lesão corporal de natureza grave, o partícipe, o auxiliar, aquele que instigou ou induziu, responde criminalmente. Isso no Brasil não tem amparo no Código Penal e nem o Conselho Federal de Medicina cogitou dessas hipóteses. Ninguém nunca cogitou disso. E eu digo assim, nesse contexto do Conselho Federal de Medicina, porque eu tenho participado ativamente desse debate e conheço esse debate desde o embrião
que deu origem a ele. Portanto, não há hipótese. Mas o suicídio, a assistência ao suicídio no Brasil por um médico seria, inegavelmente, um crime punido com base no artigo 122 do Código Penal. Casos muito corriqueiros, que precisam ir para o judiciário, de testemunhas de Jeová que não aceitam transfusão de sangue. Como hoje o médico se posiciona frente a uma negativa do paciente? O respeito à autonomia. Isso está no Código também de Ética Médica. Mas ele pode também optar por não atender ao pedido do paciente, vendo que ele estava correndo um sério risco de vida. Se o paciente está lúcido e ele tem o direito de optar por não fazer a transfusão. O médico só faz em caso de iminente perigo de vida. Se ele tiver vai correndo risco de morte, o médico pode fazer, desde que isso seja para salvar, em última instância, a vida do paciente. Mas, normalmente, nós temos que respeitar essa autonomia. Isso vale para terceiros, por exemplo, pais ou filhos podem optar pelo paciente? É uma questão quanto à autonomia do menor, né? O pai tem limites hoje nessa autonomia, em decidir pelo menor o que vai ser feito com ele, né? Então, aí existe uma barreira que impede que o pai tome todas essas decisões pelo menor. Se ele tem capacidade de decidir por ele, o médico tem que respeitar a decisão do menor. Essa resolução veio dar mais tranquilidade para a prática da medicina ou tirou alguns poderes do profissional de saúde? Não, a autonomia é uma questão que nós não podemos negar, né? Todos nós temos direito à nossa autonomia e decidir por aquilo que nós queremos que faça conosco. Não tem alguém que vá dizer isso por mim. Se eu amanhã ou depois não quiser me submeter a um tratamento médico, eu estando com a minha capacidade de decisão plena, eu posso decidir, eu não quero me submeter a esse tipo de tratamento, porque eu acho que não, por alguma razão que eu não tenho que declarar essa razão, eu posso decidir. E o médico tem que respeitar, né? Tem várias discussões ultimamente aí que estão na mídia, a questão do parto domiciliar, se é uma autonomia da paciente ou autonomia do médico em fazer o parto domiciliar e outras que surgem nessa discussão. Então, a autonomia tem que ser respeitada e nós não podemos negar isso, tá? A autonomia tanto do médico quanto do paciente. Eu também, apesar do paciente permitir que algumas coisas possam ser feitas com ele, se isso não for o médico decidir que não vai fazer, ele também tem essa autonomia para não fazer, né? Agora, se o paciente não tem como decidir, não tem alguém para decidir por ele, e ele está em perigo de vida, realmente aí o médico pode tomar as atitudes que achar necessárias para salvar aquela vida. A manutenção de um feto anencéfalo seria uma distanase? Tanto que o Conselho de Medicina exatamente. Nunca autorizou entubar feto anencéfalo. Nós temos recentemente, né, legalizado o aborto e o Conselho Federal de Medicina, e nós participamos da confecção da resolução que dá ao médico os parâmetros para estabelecer o diagnóstico da anencefalia, né? Diante da certeza do diagnóstico da anencefalia, aí está permitido a interrupção da gestação. Foi feito pelo Conselho Federal, inclusive com o respaldo do Supremo. Pois não, doutor. A sua pergunta é interessantíssima. Se manter o anencéfalo vivo seria uma distanásia, seria uma infração hoje gravíssima. Explico. O Conselho Federal de Medicina, assim que aprovou a Resolução 1805, fez uma pesquisa e constatou que pacientes com morte encefálica com diagnóstico fechado eram mantidos em UTIs em respirador por até 8 dias. Isto é um absurdo sob qualquer aspecto. Sob o aspecto econômico, porque custa muito dinheiro esses 8 dias de UTI, sob o aspecto de otimização de recursos, os pacientes que estão lá dentro com morte encefálica estão mortos.
E os que estão na fila à espera de uma vaga podem se salvar se aquela vaga fosse desocupada. E como o leito de UTI no Brasil é limitado, a demanda é maior do que a oferta, passou a ser considerado uma infração ética grave o médico que diagnosticar a morte encefálica do paciente, não sendo ele doador de órgãos, porque se ele for doador de órgãos, tem um protocolo a se esperar e se cumprir. Perfeito. Aí você, de repente, o paciente que vai receber o órgão está no local afastado, tem que se removê-lo para um centro cirúrgico de uma grande cidade, onde há transplante de órgãos. Justifica. Aí, justifica. Mas se ele não é doador de órgãos, mantê-lo no respirador é absolutamente distanásico e é hoje má prática médica. Agora a pergunta que você faz, e o anencéfalo? Exatamente igual. Por quê? Porque o diagnóstico do anencéfalo, em termos práticos, não em termos neurológicos, mas em termos práticos, equipara-se ao diagnóstico de morte encefálica. Quer dizer, eu sei, e estou cansado de saber, que tecnicamente há uma diferença, mas não é isso que se discute. Juridicamente a situação é a mesma. Intubar um anencéfalo, por exemplo, e mantê-lo no respirador, equivale a manter um morto encefálico ocupando o espaço de um ambiente hospitalar. É tão antiético intubar um anencéfalo quanto manter um morto encefálico no respirador, não sendo doador de órgãos. Portanto, sim, é distanásia e hoje tem repúdio ético no próprio Conselho Federal de Medicina esta conduta. Com certeza isso não acontece na prática médica. Eu sou pediatra e trabalho em UTI neonatal. Já tivemos casos de anencéfalo e não é o que acontece realmente na prática, você prolongar uma vida que na realidade ela não existe. Hoje nós temos profissionais e médicos preparados, capacitados para utilizar a ortotanásia de uma forma mais interessante. As pessoas não têm acesso, às vezes, nem a um pronto-socorro, a uma cirurgia de urgência, a leitos, a uma maca num corredor. Nós temos como pensar em ortotanásia, que seria uma forma não tão breve quanto a eutanásia, de encerrar uma vida, e muito mais custosa. Veja bem, são situações novas que o Brasil está começando a conviver com elas agora, tanto o médico, né, brasileiro quanto a população. Realmente eu acho que nós precisamos informar para as pessoas os direitos que ela tem, entendeu? E para os médicos, o médico tem a obrigação de conhecer as resoluções, o médico que está no seu trabalho no dia a dia, ele tem a obrigação de conhecer as resoluções dos conselhos de medicina, o nosso Código de Ética Médica, que é aquilo que é permitido na sua prática médica ele fazer. Agora, eu acho que nós precisamos ainda de um tempo para que a população e os próprios médicos assimilem essas situações que nós vamos passar a conviver com elas no nosso dia a dia, não tem dúvida disso. Perfeito. Bom, o programa termina por aqui. Eu gostaria de agradecer a participação do corregedor do Conselho Federal de Medicina, José Fernando Maia Vinagre, também do promotor do Ministério Público do Distrito Federal de Aldas Ribeiro. Muito obrigado pela presença dos senhores. E você pode aproveitar o nosso programa para mandar sugestões e tirar também suas dúvidas. O endereço é do fórum@stf.jus.br. Na próxima semana tem mais uma edição do Fórum para você. Até lá.